Três lances brilhantes numa mesma partida? Será que isso é possível? Antes de tudo, sou André Basso, treinador profissional de xadrez. Na partida de hoje, que foi jogada na Olimpíadas, Wesley So de branca jogando contra o jogador da Armênia. E foi uma partida sensacional, uma partida de ataque para você que gosta daquele jogo com iniciativa, aquele jogo com bastante ataque na posição das brancas. Saiu aqui com E4 e jogou a Caro-Kann. Caro-Kann tem uma tendência de ser uma defesa mais passiva, um jogo mais posicional. Aqui veio o cavalo C3, uma linha que está se jogando bastante atualmente. D5 e cavalo F3. Lances aqui como D4, as brancas podem responder com o cavalo E2 e seguem a partida. Tá? Um lance que acaba não incomodando muito as brancas e pouco jogado. Fez aqui bispo G4 e H3. E aqui é muito raro o jogador de pretas jogar o lance bispo H5. Caso jogue o lance bispo H5, segue aqui peão por peão. Peão captura, bispo cheque e aqui tem que jogar cavalo C6. Depois de G4, bispo G6 e cavalo E5, a posição das brancas parece bem interessante, já criando bastante ameaça e muito provavelmente vai ficar com um par de bispos nessa posição. Então aqui depois de H3, o jogador fez bispo por F3, dama por F3 e E6. Lances aqui como D4, acaba jogando lance bispo C4 e as brancas ficam bem com muito ataque aqui na posição. Então, depois de E6, jogou aqui na posição, veio bispo E2, bispo C5, roque, e agora vocês vão perceber um detalhe bem interessante. Perceba que o So não tomou em momento algum o peão de D5. Por quê? Se ele toma esse peão, o que vai acontecer? Vai tomar com o peão de C, e o cavalo vai vir para C6, que seria uma casa muito boa para o cavalo das pretas. Então, o que ele fez aqui? Depois de roque, ele jogou, veio o cavalo D7. E agora sim que o cavalo saiu para D7, ele faz o lance E por D5. Porque depois de C por D5, o cavalo não veio para C6, que seria mais interessante do que D7. E isso vai fazer todo sentido durante a partida. Você vai perceber daqui a alguns lances o quão importante foi ele demorar para capturar esse peão. E isso acontece em várias posições, tá? Não só nessa questão da Caro-Kann, nessa abertura, mas tem muitas outras posições, principalmente com quem joga siciliana de pretas, que acontece muito das brancas terem um peão em C3 e ficam esperando resolver o centro para colocar um cavalo aqui. Então, fique esperto com esse tipo de situação. Torre D1, cavalo F6, D4 e bispo E7. E vai ter algo curioso aqui. Vai perceber que as brancas jogaram bispo E2 e agora o Wesley So joga bispo D3. Ele gasta aqui dois lances com bispo, né? O que é algo estranho. Mas tem que levar em consideração que as pretas gastaram aí tempos com bispo, né? O bispo voltou, veio para C5 e depois voltou para E7. Também gastaram aí dois lances. Roque, bispo F4 e agora joga o lance cavalo B8. Foi exatamente isso que eu comentei quando ele fez a captura E por D5 com o cavalo em D7. Para posicionar bem esse cavalo vai ter que manobrar aqui para C6. Cavalo D2, cavalo C6. E agora o cavalo de C6, além de bater no peão de D4, tem uma possível entrada aqui em B4. Então, C3 é o lance. Torre E8, torre E1, G6, cavalo G3, cavalo D7. E aqui jogou o lance torre E3. E esse é um momento muito, muito interessante da posição. Porque as pretas jogaram o lance E5. E aqui, pela avaliação do computador, o melhor lance seria capturar, mas não é um lance tão fácil, porque depois que o peão captura, tem bispo C5. E se essa torre volta, as pretas capturam esse peão aqui e ficam numa posição interessante. Aqui teria que jogar E6, e depois de F por E6, não sei se é uma posição muito agradável de brancas, né? Vai jogar contra os peões colgantes e não é uma posição tão simples assim. Na partida, o Wesley So jogou o lance bispo H6. E aqui cria um monte de complicações na posição. Principalmente pelo seguinte, aqui o melhor para as pretas seria jogar bispo F8. Mas o jogador de pretas fez o lance E4. E o E4 é o lance que já dá toda a vantagem para as brancas, graças a um tema que eu falo muito aqui no canal, que é o tema do pensamento lógico. Tem que perceber que esse rei está defendendo F7 sozinho, e com qualquer outro sacrifício, o rei também defende E6 sozinho. Quando isso acontece numa partida de xadrez, tem grandes possibilidades de acontecer sacrifícios. E aqui o So começou a fazer a sequência de lances brilhantes
E o primeiro lance brilhante foi torre por E4, sacrificando uma torre. E as pretas não aceitaram o sacrifício, porque se fizer peão por torre, peço para você tentar analisar o que jogar de brancas, pode pausar o vídeo. Essa posição merece até montar num tabuleiro e tentar descobrir o lance, porque é muito, muito bonito. E tudo com base naquele sacrifício que eu falei. Só o rei defende F7 e só o rei defende E6. Então aqui teria o lance dama por F7. E teria que capturar para não levar mate em G7, então rei por G7. E qual que é a ideia? Toda vez que você faz um sacrifício de extração de rei, que é tirar o rei para o meio do tabuleiro, essa é uma ideia de pensamento lógico, você não pode deixar ele voltar para a casa que ele estava, então ele não pode voltar para G8. Então bispo C4, rei F6. Aqui tem que seguir o cavalo por E4 e o rei não consegue voltar onde ele estava, perceba. E rei F5. E teria aqui a sequência com G4, o rei não consegue voltar para a casa que ele estava, rei captura, torre 1, e você percebe, cada lance o rei nunca consegue retornar. Rei F3, e depois de torre E3 mate, ou também bispo D5, seria outra possibilidade na posição. Então teria esse mate aí, caso aceitasse o sacrifício da torre. Veio cavalo F8 e torre F4. E agora bate com todas as peças no ponto F7. Veio F5 e agora mais um lance brilhante do Wesley So. Ele olhou para o peão de F5, olhou para o cavalo dele e por que não? Cavalo por F5, o segundo lance brilhante na posição. G por F5 e torre por F5. Sacrificou material, né? Só que dá uma olhada no estado do rei das pretas, né? Defendendo apenas com cavalo e as brancas aí com 4 peças muito boas para o ataque. Jogou dama D6, dama G4, cavalo G6 e agora o terceiro lance brilhante. O jogador de pretas sofreu bastante essa partida. Mandou torre por D5. E por que torre por D5 nessa posição, né? Porque se dama por D5, segue aqui bispo por G6, peão por G6, dama por G6 e depois de rei H8, dama G7 mate. Então, todos os sacrifícios aqui tinha uma ideia de mate muito forte no final. Veio dama F6, jogou G3, bispo F8, torre F5, dama E7, bispo C4. Depois de rei H8, ele jogou bispo G5 e aqui o jogador de pretas decidiu abandonar. A posição ficou muito, muito complicada. Perdeu bastante peões, agora está chegando bispo F6, que é muito chato. Está seguindo uma série de ataques aqui que vão ser muito, muito desagradáveis para se jogar de pretas, né? Então essa aqui é uma partida muito bacana, você pode aprender muito sobre pensamento lógico. E você quer entender mais sobre essa técnica de cálculo? Abaixo desse vídeo eu vou deixar um link do meu treinamento Hate Evolution, um treinamento que eu acompanho meus alunos, analiso partidas, tem um treinamento completo sobre pensamento lógico lá também. Então clica no link aqui embaixo, você vai entrar em contato comigo, eu vou passar demais informações como faz para treinar diretamente comigo. E antes de finalizar o vídeo, mostrar para você a precisão do Wesley So nessa partida. A precisão dele é de 95.4, 3 lances brilhantes, né? Só para relembrar, teve o torre por E4, sacrificando lá em E4, teve o cavalo por F5 e teve o torre por D5, né? Só a mesma torre foi sacrificada 2 vezes numa só partida. E o jogador de pretas 86.8. Então, espero que você tenha gostado dessa partida. Em breve mais vídeos aí das Olimpíadas. Um forte abraço para você, fica com Deus. E não esquece aí, embaixo do vídeo, o link do Hate Evolution, o treinamento personalizado. Até mais!